inverno de 2023. Um jovem motorista chamado Alex ficou preso numa armadilha de gelo num trecho isolado de estrada nos Alpes austríacos. Uma avalanche soterrou seu automóvel tão profundamente que ninguém poderia supor que a pessoa lá dentro permanecera viva. Durante os 2 meses seguintes, ele sobreviveu apenas com ketchup de pacotes de fast food e água derretida, esperando por um resgate que poderia nunca chegar. Seu desaparecimento gerou dezenas de versões e perguntas sem resposta, e uma mensagem misteriosa enviada de seu telefone apenas complicou a investigação. 24 de dezembro de 2023, às 21h15 na estrada de montanha número 182 nos Alpes austríacos, ocorreu uma poderosa avalanche. No momento do desabamento da massa de neve, o automóvel Volkswagen Polo, conduzido pelo jovem Alex P., de 26 anos, desapareceu sob a densa cobertura de neve. Este desastre natural cobriu um trecho da rodovia de quase 200 metros de extensão. A partir daquele momento, o jovem motorista parou de responder. Seu telefone deixou de ser detectado na rede e os serviços de resgate se depararam com uma tarefa difícil: entender se Alex estava no carro no momento em que milhares de toneladas de neve desabaram sobre a estrada, ou se ele conseguiu deixar a zona perigosa. No momento do início das buscas, não estava absolutamente claro onde exatamente Alex se encontrava e se ele estava vivo. Não havia testemunhas da avalanche. E o telefone do motorista foi detectado pela última vez num ponto onde começava a zona sem cobertura móvel. Isso tornava o quadro ainda mais confuso. Alex poderia ter parado 1 minuto antes da avalanche, poderia ter tentado sair da armadilha a pé, ou seu carro foi completamente soterrado sob uma camada espessa de neve imediatamente, sem chances de salvação. Já na manhã do dia seguinte, policiais e investigadores chegaram ao local. No trecho nevado da estrada restaram pegadas distintas de pneus que se interrompiam aproximadamente 30 metros antes da zona da avalanche. Estes pneus pertenciam ao automóvel de Alex. Neles estavam instalados pneus de inverno da marca Michelin X-Ice. Os investigadores também notaram um recipiente plástico vazio para líquido limpador, deitado no acostamento. Possivelmente, Alex foi forçado a parar por razões técnicas, mas por quais exatamente não estava claro. A cobertura móvel nesta localidade não funcionava. Este trecho da rodovia já era há muito conhecido como Zona Morta, e o último sinal do telefone de Alex foi captado na rede 5 minutos antes da tragédia. Após as 21h10 da noite, a conexão com seu telefone foi perdida completamente e não foi mais restabelecida. Os pais de Alex, entrevistados nos primeiros dias após o incidente, imediatamente expressaram dúvidas aos investigadores. Segundo eles, Alex ultimamente tinha sérias dificuldades financeiras e poderia ter tentado encenar seu próprio desaparecimento para evitar problemas. Outras pessoas próximas contavam que o jovem pretendia vender seu automóvel, porém pouco antes do desaparecimento o negócio fracassou por razão desconhecida. Estes fatos geravam a versão de que o ocorrido poderia não ter sido acidental, mas uma encenação consciente do acidente. Oficialmente, a investigação não excluía tal possibilidade, mas também não podia confirmá-la com fatos. A primeira contradição séria apareceu já no dia seguinte após a avalanche. A polícia recebeu uma comunicação de um motorista de Innsbruck chamado Sebastian M. Esta pessoa declarou que supostamente viu Alex na noite de 24 de dezembro por volta das 11h30 da noite num dos bares locais. A testemunha assegurava que Alex estava lá, sentado num canto do estabelecimento e parecia um pouco preocupado, mas estava completamente vivo e bem. Os investigadores se apressaram em verificar esta informação, porém as câmeras de vigilância do bar naquela noite estavam desligadas devido a uma pane, e confirmar as palavras da testemunha se mostrou impossível. A versão de Sebastian não recebeu refutação imediata e permaneceu em questão por muito tempo. Na manhã de 25 de dezembro, os pais de Alex receberam uma mensagem SMS curta de seu número. Apenas 3 palavras: não me procurem. O mais estranho nesta mensagem não era nem seu conteúdo, mas o local de envio, a cidade de Salzburgo, a 200 quilômetros a leste do local da tragédia. Esta informação causou verdadeira perplexidade nos investigadores, porque não condizia absolutamente com os dados anteriores sobre o paradeiro de Alex.
O último sinal do telefone foi captado na noite de 24 de dezembro nos Alpes, no trecho da rodovia onde depois ocorreu a avalanche. E agora o telefone inesperadamente aparecia num lugar completamente diferente. A partir deste momento, as buscas começaram a se desenvolver em duas direções simultaneamente. Primeiro, era necessário descobrir quem e por que enviou esta mensagem. Segundo, era urgentemente necessário verificar as palavras da testemunha de Innsbruck sobre a visita de Alex ao bar na noite do desaparecimento. E nenhuma das versões ainda podia explicar o principal. Se Alex estava vivo e se encontrava em outro lugar, o que realmente aconteceu com o automóvel que foi soterrado sob a avalanche? Assim começou uma história confusa, cujo final só seria compreendido 2 meses depois, quando todos os detalhes desta noite estranha e trágica fossem completamente revelados. No terceiro dia após a avalanche, a atenção dos investigadores se voltou para o círculo mais próximo de Alex. Eles se interessaram por Marcus K., amigo do desaparecido cujo estilo de vida, hábitos e ações despertavam certas dúvidas. Era necessário entender que papel ele poderia ter desempenhado na misteriosa história do desaparecimento de Alex, considerando que Marcus se envolveu numa situação estranha com os pertences pessoais do motorista desaparecido. Na manhã de 26 de dezembro, Marcus K. foi a uma das casas de penhores de Innsbruck, localizada no distrito central da cidade. Ele penhorou um relógio masculino caro de marca suíça conhecida, que muito recentemente, literalmente uma semana antes do incidente, Alex havia recebido de presente. Era um presente caro, claramente não o tipo de item que uma pessoa empresta a um amigo sem razões sérias. O fato de o relógio ter acabado nas mãos de Marcus apenas alguns dias após o desaparecimento de Alex parecia mais que suspeito. Os investigadores obtiveram esta informação rapidamente. Por solicitação da polícia, o funcionário da casa de penhores forneceu a gravação das câmeras de vigilância. No vídeo, Marcus entrou no estabelecimento exatamente às 10 horas e 12 minutos da manhã. Ele se comportou absolutamente calmo, preencheu habitualmente os documentos necessários, recebeu o dinheiro e saiu. Nas imagens são perfeitamente visíveis tanto o rosto do homem quanto suas roupas e o próprio relógio. O fato da entrega do relógio foi registrado com absoluta precisão. Mas a questão principal, como exatamente este relógio chegou às mãos de Marcus, ainda permanecia sem resposta. Algumas horas após a visita à casa de penhores, Marcus foi convidado para uma conversa no departamento de polícia de Innsbruck. A pergunta direta do investigador sobre de onde ele tinha o relógio de Alex, Marcus calmamente explicou que o pegou emprestado temporariamente para se virar numa situação financeira difícil. Ele afirmava que esta era uma prática comum em seu grupo. Amigos frequentemente emprestavam uns aos outros coisas e dinheiro quando surgiam dificuldades financeiras. Quando perguntaram a Marcus por que exatamente no dia 26 de dezembro ele precisou urgentemente de dinheiro, ele explicou que foi forçado a levar seu automóvel para reparo e, para isso, precisou urgentemente de uma quantia em dinheiro vivo que obteve pelo relógio na casa de penhores. Os investigadores registraram as respostas de Marcus, mas as receberam com desconfiança evidente. Eles já sabiam algo que colocava em dúvida suas palavras. Na polícia nasceu a versão de que Marcus poderia estar envolvido no desaparecimento de Alex. O possível motivo do crime seriam os dinheiro, mais precisamente o seguro do automóvel. Pela lógica dos investigadores, Marcus poderia ter planejado o desaparecimento do amigo, esperando depois ajudá-lo a receber os pagamentos do seguro pelo automóvel supostamente morto na avalanche. Tal esquema era possível, especialmente considerando os problemas financeiros aos quais se referiam os parentes de Alex. Porém, os primeiros passos para verificar esta suposição se depararam com uma contradição séria. Estudando fotografias e vídeos das câmeras de vigilância naquele mesmo bar urbano de Innsbruck, sobre o qual já se falara anteriormente, os policiais viram Marcus na companhia de amigos. Ele estava lá na noite de 24 de dezembro, exatamente no mesmo momento em que nos Alpes ocorreu a avalanche. Nas imagens é claramente visível. Marcus entrou no bar às 20 horas e 45 minutos e não deixou o estabelecimento até às 23 horas e 30 minutos, o que excluía completamente sua participação na própria tragédia. O álibi de Marcus se mostrou confirmado e confiável.
A versão de que ele pessoalmente poderia ter armado o acidente com Alex imediatamente desmoronou, embora as perguntas sobre o relógio permanecessem sem resposta. Mas foi exatamente aqui que se manifestou a discrepância mais significativa descoberta pela investigação. Apesar do álibi convincente, os investigadores notaram um detalhe importante. Naquelas mesmas imagens filmadas na noite de 24 de dezembro no bar, Marcos estava vestido com jeans e suéter leve, mas não havia relógio em seu pulso naquela noite. Eles não apareceram no vídeo nenhuma vez durante quase 3 horas de permanência de Marcos no estabelecimento. Daí seguia uma conclusão simples, mas extremamente importante. O relógio de Alex não estava com Marcos antes da avalanche. Ele de alguma forma chegou às suas mãos após o desaparecimento do amigo. Assim, o álibi de Marcos excluía sua participação direta no desaparecimento de Alex, mas de forma alguma dava resposta à pergunta de como o relógio da pessoa desaparecida acabou nas mãos de quem não deveria possuí-lo. Este enigma colocava em dúvida a sinceridade das palavras de Marcos e tornava sua personalidade chave nas ações futuras da polícia. A versão com o seguro fracassou, mas o papel de Marcos em toda esta história ainda permanecia obscuro. Agora a atenção da polícia se voltava completamente para a família de Alex. Era lá, nas pessoas mais próximas do motorista desaparecido, que a investigação buscava novos detalhes capazes de esclarecer este enigma. Depois que a versão com a participação de Marcos se mostrou insustentável, os investigadores voltaram a atenção mais cuidadosa aos parentes mais próximos de Alex. A figura principal se tornou sua mãe, Erika P., mulher reservada e extremamente cautelosa em suas declarações. Nos depoimentos anteriores, suas palavras pareciam bastante convincentes, mas agora, após a verificação do ambiente e descoberta de novos fatos, a confiança em seu testemunho vacilou. A polícia descobriu que exatamente uma semana antes do desaparecimento, Alex tomou um microcrédito de curto prazo na quantia de 2.500 euros. Este fato foi ocultado da investigação pela mãe do jovem. E embora a quantia em si não fosse enorme, as condições do empréstimo se mostraram extremamente rígidas. A taxa de juros era de 18% ao mês, o que para um estudante era um risco financeiro sério. O fato de este crédito ter sido tomado poucos dias antes da viagem levantou novas questões na investigação. Por que a mãe decidiu ocultar tais detalhes, embora fosse obrigada a contar sobre todas as obrigações financeiras do filho? A informação sobre o empréstimo foi obtida pela investigação oficialmente, por solicitação ao escritório da organização microfinanceira em Innsbruck. O contrato assinado por Alex foi cuidadosamente estudado e anexado aos materiais do caso. Segundo os documentos, o jovem se dirigiu pessoalmente pelo empréstimo, tendo consigo todos os documentos necessários. O dinheiro foi entregue em espécie diretamente no escritório da organização financeira, localizado a 6 quilômetros da casa da família P. Porém, onde exatamente foi gasto este dinheiro? A esta pergunta os documentos não davam resposta. Isso só poderia saber o próprio Alex e, possivelmente, seus parentes mais próximos. Os investigadores visitaram novamente Erika P., pretendendo conhecer a verdadeira razão de seu silêncio sobre a transação financeira do filho. A mulher, sabendo que a polícia obteve confirmações documentais, não negou o óbvio. Ela confessou que realmente sabia sobre o empréstimo, mas sobre onde o filho gastou o dinheiro, supostamente não tinha ideia. À pergunta direta sobre a razão de seu silêncio, Erika respondeu simples e brevemente. Ela temia que a divulgação de tais detalhes colocasse seu filho sob má luz e pudesse manchar sua memória. A resposta soava convincente, mas os investigadores já estavam acostumados a se relacionar ceticamente com as palavras dos próximos de Alex. Ocultar fatos importantes no momento em que cada detalhe poderia ter significado parecia suspeito. A reputação da mãe como testemunha ficou em dúvida. Surgiu a versão de que Alex poderia estar fugindo dos credores. Considerando as condições do empréstimo, o jovem bem poderia ter ficado sob séria pressão financeira por parte dos cobradores e escolher uma forma radical de escapar da perseguição. Se supor que a avalanche se tornou apenas um pretexto conveniente, uma encenação cuidadosamente pensada, esta versão parecia bastante realista. A polícia começou a verificação, mas a versão se mostrou insustentável quase imediatamente.
Os investigadores entraram em contato com a agência de cobrança para a qual a empresa microfinanceira transferiu a dívida de Alex e souberam detalhes inesperados. O representante da agência confirmou oficialmente que toda a dívida de Alex foi completamente quitada ainda no dia 22 de dezembro, 2 dias antes de seu desaparecimento. Este fato destruiu a hipótese sobre fuga dos credores, privando a investigação de mais uma versão conveniente. A notícia sobre a quitação da dívida 2 dias antes do incidente mudou drasticamente o quadro da investigação. Se Alex não estava sob pressão por causa do empréstimo, então o motivo de seu desaparecimento se tornava mais fraco e menos lógico. Porém, isso gerava outra pergunta, possivelmente ainda mais séria. Quem exatamente e por qual razão quitou a dívida de Alex? Ele mesmo dificilmente poderia ter feito isso sozinho, considerando as dificuldades financeiras mencionadas anteriormente. Alguém do ambiente de Alex claramente sabia mais do que dizia aos investigadores. O mais importante agora era que a família, em particular a mãe de Alex, conscientemente ocultou este fato da polícia. Este detalhe poderia ter significado chave para a investigação posterior. E embora a versão com a fuga tenha perdido sentido, agora os investigadores tinham certeza de que a família não era completamente sincera e ocultava informações que poderiam esclarecer o que estava acontecendo. O próximo passo da polícia foram as buscas por evidências físicas diretamente na rodovia onde ocorreu a avalanche. Era lá que poderiam estar as respostas-chave que ainda permaneciam fora do campo de visão da polícia. Agora a investigação precisava de testemunhos concretos e confiáveis, independentes das palavras dos próximos. O tempo das perguntas aos próximos terminou. Chegou o momento de buscar rastros no local do ocorrido. 6 dias após o desaparecimento de Alex, a investigação finalmente se transferiu dos gabinetes e salas de interrogatório para o local da própria tragédia. Com a chegada de tempo relativamente claro, funcionários dos serviços de resgate e polícia começaram a examinar cuidadosamente o trecho nevado da estrada número 182, onde uma semana antes ocorreu a fatal avalanche. Foi exatamente aqui que, no caso inesperadamente, interferiu uma testemunha completamente nova, cujo aparecimento forçou os investigadores a reconsiderar o curso da investigação. Lucas Schoen, operador de equipamento limpa-neve de 37 anos, neste dia chegou pela primeira vez ao trecho da estrada para limpar o caminho para as atividades de busca posteriores. Removendo camadas espessas de neve perto da fronteira oficial da zona de desabamento da avalanche, ele notou um pequeno fragmento metálico que brilhou sob o sol. Era uma parte do espelho lateral do automóvel. A descoberta parecia estranha. Este fragmento estava a 150 metros do lugar onde, segundo a versão oficial, a avalanche completamente soterrou o carro de Alex. Lucas imediatamente comunicou a descoberta aos investigadores, pois entendia que tal elemento poderia desempenhar papel importante na investigação. A perícia não se fez esperar. Os técnicos rapidamente confirmaram que o fragmento do espelho lateral encontrado pela marcação VIN coincidia perfeitamente com o automóvel de Alex. Isso significava que a descoberta tinha relação direta com o incidente. Mas havia um detalhe estranho ao qual os especialistas criminalistas prestaram atenção. No fragmento eram visíveis rastros distintos da lâmina do equipamento de limpeza. Primeiro pareceu lógica a suposição de que exatamente o equipamento de Lucas deslocou a peça após a avalanche, movendo-a para novo lugar. Porém, esta suposição causou sérias dúvidas no próprio Lucas e nos investigadores. Segundo o operador, ele com o equipamento se aproximou da zona pela primeira vez exatamente hoje, e a probabilidade de ele ter enganchado o fragmento do espelho em alguns minutos de trabalho era ínfima. Os investigadores tentaram verificar a hipótese de que o automóvel de Alex poderia ter sido coberto por neve não no momento da avalanche, mas mais tarde. Mas o estudo da estrutura da neve no trecho indicou inequivocamente que todas as camadas de neve se formaram instantaneamente. A ausência de camadas intermediárias falava claramente. Não houve deslizamentos repetidos de neve ou quaisquer deslocamentos após o desabamento inicial. A segunda hipótese supunha possível erro na indicação das coordenadas do local do acidente. Os investigadores esclareceram os dados do navegador GPS do trenó de neve de Lucas. Os dispositivos mostraram alta precisão. O erro não excedia 5 metros.
Ficou óbvio que o fragmento estava neste lugar já há muito tempo e não foi acidentalmente deslocado para tal distância pelo próprio Lucas. Encontrando explicação incomum da situação, a investigação temporariamente supôs que o automóvel poderia não ter sido simplesmente coberto pela avalanche, mas posteriormente deslocado pela brigada de resgate ou outro equipamento especial. Do ponto de vista da investigação, surgiu a possibilidade hipotética de que alguém já tivesse encontrado o carro anteriormente e de alguma forma o removido. Isso poderia testemunhar sobre sequestro do automóvel e do próprio Alex. Porém, quando os investigadores verificaram os registros de todos os serviços de resgate, descobriu-se que ninguém dos serviços oficiais se aproximou do local da tragédia até o dia de hoje. Todas as atividades foram registradas documentalmente. A versão do sequestro do carro pelo equipamento se tornou pouco convincente e começou a perder rapidamente apoio dentro do grupo investigativo. A virada-chave da investigação ocorreu depois que os criminalistas conduziram análise profunda da camada de gelo no fragmento do espelho encontrado. O estudo da estrutura do gelo deu resultado inesperado. A formação da camada de gelo na peça foi datada exatamente do dia 24 de dezembro, diretamente à noite, logo após a avalanche. Em outras palavras, o fragmento foi deslocado ainda na noite da tragédia, muito antes do aparecimento do equipamento e dos socorristas. Este fato literalmente virava todas as versões anteriores do acidente. A investigação inesperadamente recebeu confirmação de que o automóvel de Alex foi deslocado já dentro do próprio entulho de neve quando a avalanche desceu. Isso falava apenas de uma coisa: o carro poderia ter deslizado para baixo sob a pressão da neve, e o local oficial de busca se mostrou impreciso. A verdadeira localização do carro agora se deslocava para baixo sob o entulho mais algumas dezenas de metros. Após esta descoberta, a polícia tinha informação suficiente para esclarecer precisamente a geografia do local do acidente. Ficou claro que o automóvel poderia estar 18 metros mais abaixo na encosta do que se supunha inicialmente. Mas foi exatamente aqui que começou o impasse burocrático. Cansada das numerosas pistas falsas e versões, a polícia não se apressava em desenvolver novamente atividades de busca em larga escala. A situação começou a parecer cada vez mais confusa, e os funcionários oficiais estavam inclinados a fechar rapidamente o caso como acidente sem composição óbvia de crime. Enquanto os funcionários policiais lentamente perdiam interesse na investigação, a investigação parou a um passo de ficar para sempre sem resposta definitiva à pergunta principal: o que realmente aconteceu naquela noite na rodovia número 182? Quase 3 semanas após o desaparecimento de Alex, a situação na investigação mudou cardinalmente. As estruturas oficiais gradualmente começaram a perder interesse no caso, inclinando-se ao fechamento burocrático da pasta. No centro da atenção ficou o inspetor Thomas G., conduzindo a investigação, homem com longo e impecável histórico de serviço. Porém, mesmo num profissional deste nível, surgiram detalhes que colocaram em dúvida sua objetividade e imparcialidade. Dezembro de 2024, em resultado de investigação jornalística, veio à tona informação que a investigação não esperava ver. Descobriu-se que o inspetor Thomas G. tinha interesses financeiros pessoais na empresa que concedeu o microcrédito a Alex uma semana antes da tragédia. Esta empresa inesperada e misteriosamente fechou a dívida de Alex literalmente 2 dias antes de seu desaparecimento. O esclarecimento deste fato forçou os investigadores a voltar novamente a atenção ao lado financeiro do caso, agora já num contexto completamente diferente. Os jornalistas obtiveram e publicaram extratos oficiais do registro aberto de empresas austríacas, confirmando a ligação do inspetor com a organização microfinanceira. Thomas G. se mostrou proprietário de pequena parte das ações da empresa. Isso não era suficiente para afirmar sobre sua séria influência na gestão da organização. Porém, o fato de seu interesse financeiro foi provado documentalmente e levantou muitas perguntas sobre a imparcialidade do inspetor. Outro momento controverso foram os documentos bancários da empresa. Neles foi registrada a transferência de quantia no valor de 2.500 euros de pessoa física desconhecida, que fechou a dívida de Alex literalmente na véspera de seu desaparecimento. E embora o pagamento fosse anônimo,
Sua data e quantia coincidiam exatamente com a dívida tomada por Alex uma semana antes da tragédia. A coincidência parecia muito precisa para ser casual. Confrontado com fatos inconvenientes, o inspetor Thomas G. foi forçado a dar pessoalmente esclarecimentos oficiais aos representantes da mídia e seus colegas da Administração de Investigações Internas. Ele declarou que não via qualquer conflito de interesses em seu trabalho, pois sua parte na empresa era muito pequena para de alguma forma influenciar sua atividade ou tomar decisões importantes. A quantia da dívida de Alex, segundo suas palavras, era tão insignificante na escala da atividade da empresa que não poderia causar nele qualquer interesse pessoal. A pergunta por que a empresa tão rápida e misteriosamente fechou a dívida do desaparecido, o inspetor G respondeu curta e secamente: lealdade comercial. Segundo suas palavras, a empresa às vezes atendia os clientes que caíram em situação difícil para não criar fundo informativo negativo em torno da marca. A resposta soava lógica, porém para muitos esta explicação parecia superficial e insuficientemente convincente. Enquanto isso, a imprensa e a opinião pública já construíam suas hipóteses. Na mídia apareceu versão barulhenta e escandalosa, segundo a qual o inspetor G poderia intencionalmente varrer os rastros, fechando a dívida de Alex e contribuindo para o encerramento oficial da investigação. Esta versão parecia sensacional e rapidamente ganhou popularidade. Teoricamente, ela explicava por que a polícia tão rapidamente decidiu parar as buscas e reconhecer o desaparecimento do jovem como ato voluntário, apesar das numerosas inconsistências e estranhezas no caso. Porém, a verificação interna conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção não encontrou quaisquer provas concretas de que o inspetor intencionalmente influenciou a investigação. Os jornalistas falavam alto sobre varrer rastros, mas evidências reais contra o inspetor não foram encontradas. A acusação contra Thomas G. foi avaliada apenas como tentativa de desacreditar funcionário experiente. A situação se resolveu em 15 de janeiro de 2024. Apesar da crítica da imprensa e materiais escandalosos dos jornalistas, a polícia oficialmente tomou a decisão de fechar o caso. O desaparecimento de Alex foi qualificado como voluntário. Do ponto de vista formal, a decisão parecia legal e completamente fundamentada pela ausência de provas diretas de crime. Por outro lado, o fechamento do caso levantava massa de perguntas nos parentes e próximos do desaparecido. A família de Alex ficou sozinha com suas dúvidas, temores e esperanças. Agora eles não podiam contar com órgãos oficiais e foram forçados a buscar respostas sozinhos, não tendo para isso habilidades profissionais e recursos da polícia. Assim, após o fechamento oficial do caso, os pais de Alex decidiram começar sua própria investigação particular para saber o que realmente aconteceu com seu filho. Agora já sem apoio do Estado e investigadores, eles permaneciam os únicos que continuavam buscando a verdade. Passou mais de um mês desde o desaparecimento de Alex. A polícia já fechou oficialmente o caso. A família ficou sem apoio, mas continuava buscando respostas por conta própria. No centro da atenção novamente ficou Marcus K., amigo do desaparecido, cujo papel na história ainda causava muitas perguntas. Apesar do álibi confirmado anteriormente, exatamente Marcus guardava a última ligação material com Alex, seu relógio caro, que se tornou objeto de muitos rumores e suposições. Agora, quando os pais de Alex começaram sua própria investigação, finalmente se abriu a verdadeira razão de por que o relógio acabou nas mãos de Marcus. Os pais descobriram correspondência no Messenger Signal, datada de 18 de dezembro, 6 dias antes do desaparecimento do filho. Nela, Alex escrevia ao seu amigo Marcus mensagem simples e compreensível. Mano, segura o relógio. Devolverei depois das festas. A geolocalização da mensagem coincidia completamente com o local de residência de Alex, alojamento estudantil de Innsbruck. Esta descoberta colocou muitas coisas em seus lugares. Descobriu-se que o relógio não foi dado de presente nem roubado, mas se tornou apenas garantia temporária do microcrédito que Alex tomou uma semana antes da tragédia. A mensagem no Signal não apenas confirmou a inocência de Marcus, mas também levantou o véu do mistério das circunstâncias da obtenção do microcrédito. Os pais estudaram cuidadosamente a correspondência e descobriram que Alex precisava urgentemente de dinheiro devido à séria pane técnica de seu automóvel.
Era a pane específica do eixo cardan, que precisava ser urgentemente substituído para o carro poder se mover. Para estudantes sem renda constante, tal quantia se mostrou insuportável, por isso, Alex tomou microempréstimo, deixando o relógio com Marcos como garantia temporária do empréstimo. Esta versão foi completamente confirmada também pela nota fiscal encontrada pelos pais da loja online austríaca autoteile.at, onde Alex encomendou a peça necessária. Foi confirmado documentalmente tanto o pedido da peça quanto a data de seu pagamento, coincidindo completamente com a obtenção do microcrédito. Assim, a pergunta principal das últimas semanas, para que Alex precisou urgentemente de exatamente 2.500 euros, recebeu resposta concreta e completamente confirmada. O dinheiro foi tomado exclusivamente para reparo urgente do automóvel. A versão sobre qualquer fuga por razões financeiras agora parecia absolutamente insustentável. Os pais de Alex mostraram esta correspondência e notas fiscais aos funcionários da agência particular que se ocupava da investigação por sua solicitação. Diferentemente da polícia, os detetives particulares imediatamente viram lógica clara e simples nas ações de Alex. O jovem agia exclusivamente por considerações práticas, não tentando se esconder ou enganar alguém. Isso retirava completamente as suspeitas de Marcos e esclarecia definitivamente o quadro com o relógio. A linha financeira, inicialmente parecendo principal e mais promissora para esta investigação, agora desmoronou completamente. Todas as suspeitas relativas a Marcos e ao microcrédito foram retiradas definitivamente. Os detetives viram claramente que o caso com o crédito foi questão puramente técnica, absolutamente não relacionada ao desaparecimento. Ninguém planejou fuga ou encenação, e toda a situação se tornou coincidência comum de circunstâncias trágicas. Marcos K. foi oficialmente retirado da lista de suspeitos no âmbito da investigação particular, e a história com o relógio e microcrédito recebeu seu fim lógico. Apesar do esclarecimento das circunstâncias financeiras e confirmação da inocência de Marcos, a localização física do automóvel de Alex permanecia mistério. Os pais decidiram contratar especialista particular em operações de resgate, capaz de conduzir busca independente do automóvel sob entulhos de neve. Porém, literalmente na véspera do início dos trabalhos planejados, os especialistas se depararam com um problema sério. A previsão de perigo de avalanche na região de busca novamente piorou drasticamente. Os serviços alpinos publicaram aviso sobre risco extremo de descida de novas avalanches. Isso significava que mesmo buscas particulares do automóvel e do próprio Alex agora eram impossíveis. Detetives e socorristas tiveram que adiar quaisquer atividades ativas por pelo menos mais 2 semanas. Aos pais restava apenas esperar, observando como o tempo jogava contra eles. Agora a família de Alex novamente ficou sozinha com a incerteza, embora já tivessem plano claro de ações e clareza sobre para onde se mover adiante. Sua última esperança estava no socorrista particular quando a natureza lhes permitisse continuar as buscas. Desde o desaparecimento de Alex passou quase 2 meses. As tentativas particulares de busca iniciadas por sua família foram adiadas devido ao perigo de avalanche que não cessava. A investigação oficial foi há muito encerrada, e a probabilidade de encontrar respostas parecia derreter rapidamente. Mas em fevereiro de 2024, a história inesperadamente recebeu nova virada. Entrou em cena testemunha completamente inesperada que, executando o trabalho rotineiro simples, acidentalmente descobriu o que todos perderam, desde a polícia até os serviços de resgate. 20 de fevereiro, o guarda florestal Joseph H., responsável pela proteção do trecho alpino perto da estrada número 182, conduzia voo padrão da localidade com a ajuda de quadricóptero. Sua tarefa consistia em verificar o estado da cobertura florestal e identificar possíveis danos após a temporada de inverno. Durante outro voo, Joseph notou brilho metálico incomum na tela de seu tablet. Primeiro, ele não deu especial importância a isso, considerando que poderia ser simplesmente lixo acidentalmente deixado por turistas. Porém, o brilho do metal era muito claro e nítido para Joseph simplesmente passar por ele. Depois que o quadricóptero retornou, o guarda florestal examinou atentamente as imagens obtidas. Numa das tomadas, feita com coordenadas precisas 47,200 4N 11,4
4301E. Era claramente visível fragmento de algum objeto metálico escondido sob camada fina de neve de cerca de 30 centímetros de espessura. Especialistas confirmaram alta precisão dos dados de coordenadas do quadricóptero, cujo erro não excedia 3 metros. A imagem mostrava fragmento ligeiramente curvado de metal brilhante, lembrando por forma espelho lateral de automóvel. Foi exatamente isso que forçou Joseph a se dirigir para a consulta com especialistas locais, que imediatamente se interessaram pela descoberta. A suposição inicial foi bastante cautelosa. O fragmento bem poderia ser lixo comum ou parte de equipamento acidentalmente danificado. Porém, no estudo detalhado da fotografia por especialistas técnicos, descobriu-se que a curvatura do fragmento metálico na imagem coincidia com o raio do espelho lateral do automóvel Volkswagen, exatamente da marca e modelo em que Alex andava. Isso imediatamente tornou a descoberta de Joseph prioritária e maximamente significativa. Apesar de ligação tão óbvia, os especialistas particulares da família de Alex insistiram em verificação adicional para excluir completamente o erro. Ao local foi urgentemente enviado Joseph com teste de campo simples que deveria dar resposta definitiva. Inicialmente, os investigadores supuseram que o pedaço de metal encontrado pelo guarda florestal poderia ser parte de equipamento limpa-neve, acidentalmente deixado ou perdido durante limpeza de neve. Era suposição lógica, considerando o uso frequente de equipamento pesado nesta região. Porém, Joseph decidiu verificar esta versão pessoalmente, levando consigo ímã poderoso. No local, ele rapidamente conduziu o teste, aplicando o ímã ao fragmento metálico sob a neve. O teste deu resultado claro. O metal não magnetizava. Isso significava que o objeto encontrado era feito de liga alumínio-magnésio, material usado na produção de peças de automóvel, mas extremamente raramente aplicado em equipamento pesado de limpeza. Esta verificação simples instantaneamente excluiu a versão sobre equipamento limpa-neve. E agora os especialistas não duvidavam que Joseph encontrou o primeiro testemunho real da localização do automóvel de Alex. Recebendo confirmação definitiva de que o objeto encontrado pertencia exatamente ao automóvel, Joseph imediatamente comunicou sua descoberta ao destacamento de resgate de montanha. As buscas particulares da família de Alex subitamente ganharam status oficial e passaram para nova fase. Até agora, todas as tentativas de encontrar o automóvel sob a neve fracassaram. Mas agora, graças à descoberta completamente acidental de Joseph, a esperança de solucionar este enigma de 2 meses novamente se tornou real. Os socorristas locais, avaliando a urgência da situação, imediatamente decidiram começar preparação ativa para a expedição de resgate. Para isso, era necessário reunir equipamento especial, equipe de socorristas experientes, assim como obter permissões oficiais para conduzir operação em condições de perigo de avalanche. Apesar dos riscos sérios e ameaça continuada de descida de neve, a família de Alex, pela primeira vez em muito tempo, recebeu razão concreta para acreditar que seu filho e seu automóvel poderiam ser encontrados. Porém, as buscas ainda não podiam começar imediatamente. Era necessária preparação. Aos pais de Alex novamente coube ter paciência, mas desta vez a espera era completamente diferente. Agora eles sabiam que a chance de encontrar respostas não dependia mais de burocracia ou casualidades. Dependia apenas do profissionalismo dos socorristas e da sorte. Depois que o guarda florestal Joseph descobriu prova da localização do automóvel de Alex sob cobertura de neve, o Centro de Resgate de Montanha rapidamente começou a preparação da operação. Coordenar os trabalhos foi designado Friedrich S., coordenador experiente de operações de resgate de montanha, homem meticuloso e sistemático. Ele deveria não apenas preparar a parte técnica complexa das escavações, mas também entender a confusão administrativa estranha que inesperadamente veio à tona nos arquivos do Serviço de Resgate. Estudando arquivos antes do início dos trabalhos de resgate, Friedrich descobriu que o trecho da estrada número 182 constava oficialmente limpo de neve ainda em 26 de dezembro de 2023. Este fato foi registrado por relatório oficial que se mostrou assinado por estagiário da Brigada de Resgate. O documento afirmava que o caracol de neve completamente passou toda a zona onde desceu a avalanche
e não descobriu qualquer equipamento ou vítimas. Isto ia em completa contradição com as descobertas reais feitas posteriormente. Friedrich imediatamente conduziu estudo detalhado do diário de plantões dos socorristas de 26 de dezembro. Descobriu-se que a assinatura sob o documento sobre limpeza completa do território realmente foi colocada pelo jovem estagiário. Porém, o horário indicado no diário, 14 horas, causou dúvida em Friedrich. A verificação mostrou que o caracol de neve naquele dia não chegou ao local factual do desaparecimento do automóvel por 42 metros. Isso significava apenas uma coisa: o documento foi assinado por erro. O estagiário considerou que a zona estava completamente limpa, embora na realidade o carro de Alex permanecesse soterrado sob camada de neve. A pergunta natural foi por que ninguém verificou novamente trecho tão importante da estrada. A isso, os funcionários do serviço de resgate responderam simplesmente: naquele dia havia tempestade forte. O perigo de avalanche era extremo, e permanecer nas montanhas era mortalmente perigoso para a brigada. O estagiário não tinha experiência suficiente, e não chegando ao fim do trecho, simplesmente se apressou em registrar o resultado, não se certificando pessoalmente de que o trabalho foi executado completamente. A próxima tentativa de Friedrich obter confirmação adicional foi mal sucedida. Habitualmente, para documentar a limpeza, eram usadas câmeras instaladas diretamente no caracol. Mas descobriu-se que o material filmado daquele dia foi perdido. O cartão de memória foi danificado devido às condições climáticas severas. Assim, a confirmação visual da versão do estagiário se mostrou impossível. Inicialmente surgiu suspeita de que o estagiário conscientemente ocultava informação para evitar responsabilidade pelo erro. Possivelmente ele sabia que o automóvel estava sob a neve, mas intencionalmente assinou protocolo falso. Porém, a verificação desta versão rapidamente mostrou sua inconsistência. Documentos médicos confirmaram que o estagiário, logo após retornar da rota, foi hospitalizado com ferimento na mão. Os médicos confirmaram que o ferimento foi recebido exatamente durante trabalho no caracol de neve, e isso excluía completamente a possibilidade de engano intencional. Seu álibi se mostrou impecável. Assim, a versão sobre ocultação consciente foi definitivamente fechada. Friedrich concluiu que foi exclusivamente erro administrativo provocado por condições climáticas pesadas e inexperiência do funcionário. Mas mesmo este erro involuntário se mostrou fatal para Alex. Apesar das dificuldades e erros burocráticos, a preparação da operação de resgate ia com velocidade máxima. Na noite de 21 de fevereiro, a equipe sob comando de Friedrich partiu para o local das escavações. Na noite de 22 de fevereiro, aproximadamente às 2 horas, o sinalizador GPS do grupo de resgate pela primeira vez registrou o ponto real de início dos trabalhos no local da avalanche. No centro de resgate de montanha havia silêncio tenso enquanto pelo rádio não soou voz seca do socorrista. A carroceria cor cinza. Esta frase significava que o automóvel de Alex finalmente foi encontrado. Após quase 2 meses de incerteza, contradições e versões falsas, apareceu confirmação real. O carro todo este tempo estava exatamente aqui, sob a neve, esperando que finalmente o encontrassem. Agora ficou definitivamente claro para todos que o desaparecimento de Alex foi resultado trágico de concurso de circunstâncias fatais. Calamidade natural, erro burocrático pesado e fator humano. Não havia dolo ou crime, mas havia série de coincidências absurdas que levaram a esta situação. 22 de fevereiro de 2024, às 4h15 da manhã, o grupo de resgate chefiado pelo coordenador Friedrich S. finalmente abriu a carroceria do automóvel soterrado pela avalanche. Era aquele mesmo Volkswagen Polo cinza pertencente a Alex. O que os socorristas viram não se encaixava em nenhuma das versões consideradas anteriormente. Alex estava vivo. O peso do jovem era de apenas 39 quilogramas. Desidratação fortíssima, hipotermia, pulso não excedia 48 batidas por minuto. Imediatamente foi tomada a decisão sobre evacuação urgente e entrega à clínica de montanha. Isto se tornou o desfecho da história de 2 meses cheia de pistas falsas e obscuridades. Após a extração de Alex,
O quadro do ocorrido começou a se formar numa sequência clara de fatos que excluíam quaisquer suposições e especulações. O SMS misterioso enviado supostamente por Alex de Salzburgo em 25 de dezembro se mostrou resultado de erro técnico raro da operadora móvel. Descobriu-se que Alex instalou novo cartão SIM ainda em 17 de dezembro e enviou mensagem de teste aos pais: "Não me procurem". Na rede da operadora ocorreu falha técnica e a mensagem apareceu no sistema apenas uma semana depois. Atestado oficial da empresa A1 Telecom confirmou esta possibilidade. O fragmento do espelho lateral encontrado pelo guarda florestal Joseph a 150 metros da avalanche foi arrancado pelo primeiro golpe poderoso do fluxo de neve e deslocado para baixo. Não houve qualquer interferência externa no deslocamento do automóvel. Isto foi confirmado por especialistas criminalistas. O erro do protocolo de limpeza de neve de 26 de dezembro se mostrou acidente fatal. O estagiário do serviço de resgate não chegou ao local factual de localização do carro por apenas 42 metros devido à tempestade forte e recebeu ferimento, após o que, prematuramente, elaborou relatório. Não havia intenção de ocultar a localização do carro. Pura negligência e fator humano. O conflito de interesses do inspetor Thomas G., criando impressão de tentativa de fechar o caso, se mostrou negligência administrativa causada por sobrecarga do departamento. Ele não participou de conluio criminoso, mas indiretamente contribuiu para o atraso da investigação. Neste momento, a luta pela vida de Alex se transferiu para as paredes da clínica de montanha. Seu estado era crítico, mas os médicos trabalhavam profissionalmente e sem emoções. Eles sabiam que o organismo que passou por tal carga extrema poderia falhar a qualquer momento. Os pais, recebendo notícias sobre o resgate do filho, tentaram urgentemente chegar à clínica para vê-lo pelo menos por alguns minutos. O helicóptero os entregou ao hospital em apenas 12 minutos, mas mesmo este tempo parecia demasiado. Enquanto os médicos estabilizavam o estado de Alex, esclareceram-se os últimos detalhes da sobrevivência do jovem sob a camada de neve. Ele se alimentava de água derretida que passava pela neve no teto do carro e pacotinhos de ketchup de embalagens de fast food encontrados no porta-luvas do automóvel. Estes estoques mínimos permitiram que ele se mantivesse exatamente 2 meses. A investigação oficial se completou em 10 de maio de 2024 com sessão judicial em Innsbruck. O tribunal reconheceu negligência dos departamentos estatais e obrigou a modernizar o sistema de monitoramento de avalanches para não permitir repetição de situações similares no futuro. Ninguém recebeu punição criminal, mas a responsabilidade administrativa foi completamente reconhecida e fixada juridicamente. O caso foi fechado oficialmente. Foram esclarecidas 100% todas as circunstâncias físicas da tragédia. Local exato de localização do automóvel, razões do atraso das buscas e erros burocráticos que levaram ao atraso quase fatal. Porém, sob grau de segredo interno, permaneceu um único fato: o fenômeno da resistência psíquica de Alex. Nem especialistas nem médicos puderam dar explicação exaustiva de como exatamente o jovem conseguiu não quebrar psiquicamente em isolamento completo, privado de conexão com o mundo exterior, emparedado sob camada de neve. Nenhuma explicação exata, além de fatos secos e suposições, foi apresentada. Com isso, a investigação chegou ao fim. Tecnicamente clara, juridicamente fechada, mas do ponto de vista humano não compreendida até o fim. Esta história se tornou ilustração de como num evento trágico podem se entrelaçar coincidências fatais, falhas técnicas, erros humanos e vontade incrível de viver. Quando as últimas linhas dos protocolos foram assinadas e as portas do tribunal se fecharam, os presentes ficaram não com sentimento de alívio ou alegria, mas apenas com quieta reflexão da compreensão de quão frágil é a fronteira entre casualidade e inevitabilidade.